Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre estratégia e RH. Lógico que você já entende o que é RH, mas seria legal a gente também pensar o que é estratégia? Pois é, esse é um ponto importante. Veja só. Todas as vezes que a gente buscar pensar sobre esse assunto, é legal a gente imaginar, de uma maneira bem simples, um plano de ação. Você vai sofrer uma ameaça, tem alguma coisa que vai te incomodar, você precisa ganhar alguma vantagem, então você precisa planejar, pensar como você vai adotar a ação A ou a ação B para chegar no objetivo que você precisa. É um termo muito usado no mundo militar, é um termo utilizado também no ambiente esportivo, o jogo de xadrez, por exemplo, é um jogo que usa muito da estratégia. Cada movimento que um jogador faz, ele precisa pensar vários outros movimentos que poderão ser feitos pelo seu oponente para que ele já tenha uma outra ação pronta para chegar ao objetivo que é vencer aquele jogo. Então, de uma maneira bem simples, estratégia está vinculada a um plano de ação. Um plano bem detalhado, bem elaborado, que prevê movimentos que vão dar a você uma possibilidade de agir de uma maneira coerente, planejada, estruturada e chegar ao objetivo que você quer. É lógico que, como qualquer estratégia, ela sofre interferências de variáveis ao longo do caminho, mas ainda assim, esse plano bem feito permite que você possa se sentir muito mais seguro. E o mundo corporativo, percebendo o ganho disso, em determinado momento da história, começa a utilizar também da estratégia nas suas movimentações. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em planejamento estratégico da empresa. Pois é, a empresa pensa um plano de ação para chegar ao seu objetivo. E lógico que o RH não poderia ficar de fora disso. Afinal de contas, uma das nossas atribuições enquanto profissionais é olharmos tanto para o negócio quanto para as pessoas. E ao olharmos para esses dois elementos, eu preciso considerar estratégia. Veja bem, existe RH que não pensa na estratégia? Lamentavelmente, sim. Esse RH difere do outro de que maneira? Ora, se ele não pensa na estratégia, como é que ele atua? Apenas esperando que alguém demande alguma coisa. Ele não se antecipa. Ele é só reativo. E, ao ser reativo, ele limita muito o campo de atuação e tem mais dificuldade de alcançar os objetivos. Então, é importante a gente compreender que, ainda que não seja adequado imaginar, existe um RH assim. Quando você estiver, porventura, envolvido com algum RH dessa natureza, aproveite para aprender, fazendo comparações do que se deixa de ganhar ao não usar uma estratégia, das possibilidades que a gente perde por não pensar ao longo prazo e conseguir imaginar o resultado sendo alcançado de uma forma organizada, sistêmica. Então, é importante a gente pensar o seguinte: vamos imaginar que você queira fazer um processo de retenção de talentos. Isso pode ser pensado de várias maneiras. Por exemplo, você pode usar o próprio funcionário da empresa como um apoiador no processo seletivo. Olha, professor, o que tem uma coisa a ver com a outra? Veja só, se você usa o próprio funcionário, o próprio colaborador, como alguém que traz indicações para você já reduz o custo e torna o processo seletivo lá na origem. Por quê? O cara, para indicar alguém, ele só vai indicar alguém para trabalhar na empresa se ele gosta da empresa. Então, você tem a chance de encontrar pessoas com perfis mais aproximados daqueles valores que a empresa preconiza. E se alguém traz uma indicação e essa indicação é aprovada e fica na empresa trabalhando como novo colaborador, você amplia a possibilidade da retenção desse sujeito. Por quê? Porque você tem mais uma pessoa interessada na permanência, que foi aquele cara que indicou.
Então, quando a gente começa a transformar o colaborador em um recrutador parceiro, eu ganho na indicação, eu reduzo o custo, eu otimizo o processo e eu posso provocar uma imagem externa da empresa como uma empresa que aproveita as indicações. E certamente tem gente que vai querer trabalhar ali. Veja só, é uma estratégia simples, sem custo e que gera a possibilidade de vantagem competitiva. Por quê? As pessoas que estiverem naquele ambiente são pessoas que já se conhecem, têm uma relação externa mais duradoura e certamente essa permanência será muito mais solidificada e vai ajudar a empresa a crescer um pouco mais. É simples, mas para isso é preciso pensar, é preciso sair daquela demanda reativa e uma ação de estratégia em pensar como eu chego onde eu quero de uma maneira que seja diferente e me torne um ponto de referência para os outros. A gente se vê em outro vídeo já já, ok?